Boa noite, estamos começando mais um call mensal do Opportunity. Meu nome é Gabriela Bolquerel, sou responsável pela área de distribuição aqui da casa e hoje a gente vai estar com Marcos Molica. O Marcos é o nosso gestor dos fundos macro, os fundos são Opportunity Total, Opportunity Market e Catô Previdência, e também vamos falar depois com os nossos gestores dos fundos de ação, Marcos Pinheiro e Stefano. Boa noite, Marcos, tudo bem? Pode contar um pouquinho aí sobre como é que foi a performance do fundo no mês? O total especificamente rendeu aí no mês de março, né, 0,96. Queria que você comentasse um pouquinho o que foram os principais drivers de performance e como é que você está vendo o cenário pela frente. Boa noite, obrigado, Gabi, obrigado por todos pela presença no nosso call. Eu vou comentar o cenário macroeconômico e as principais posições dos fundos multimercado do Opportunity. No mês de março, um mês de performance bastante positiva para o Opportunity Total, em torno de 1%, com destaque para as bolsas tanto internacionais quanto a bolsa local. No âmbito internacional, a gente continua com um cenário bastante benigno, onde o impacto da vacinação sobre a curva da pandemia vem se mostrando já bastante evidente em alguns países que estão mais avançados nesse processo. O destaque maior é Estados Unidos. A gente está vendo uma recuperação bastante acentuada da economia americana. Nossa projeção e perto do consenso do mercado em torno de um crescimento em torno de 7% esse ano. E já vem refletindo aí nos principais indicadores macroeconômicos essa recuperação e já vem também aparecendo o efeito da volta da mobilidade aí que você está conseguindo com o avanço da vacinação. Então, o principal destaque aí do mês foi o mercado de trabalho, um ganho de aproximadamente 1 milhão de postos de trabalho, e a gente espera números parecidos para os próximos 2, 3 meses. Então, é uma recuperação bastante agressiva, uma das mais agressivas aí da história americana. Com isso, a performance dos ativos americanos vem tendo destaque, principalmente na Bolsa. Também, globalmente, outras economias estão mostrando uma recuperação acentuada, destaque para a Inglaterra, a Europa segue um pouco atrás, mas a gente acha que também vai mostrar uma recuperação bastante positiva. Na Europa, ainda a vacinação um pouco atrasada e ainda estamos tendo algumas notícias negativas de fechamento nas principais economias. Mas eu acho que, nesse momento, a gente já está vendo uma inflexão das curvas de contaminação e de mortes que deve refletir em breve na mobilidade. Temos nos mercados, a nossa posição vem se concentrando nos mercados internacionais, com destaque aí para Estados Unidos, temos posições na Bolsa Americana, que vem sendo posições bastante ganhadoras ao longo desse ano. Também estamos iniciando posições na Bolsa da Inglaterra e na Bolsa Europeia. A contrapartida desse crescimento muito acentuado da economia americana tem sido um aumento das taxas de juros americanas, principalmente na parte longa da curva. A gente está posicionado, apostando nessa alta, ou seja, posições tomadas em juros, nos Estados Unidos principalmente, mas tentando se aproveitar do mesmo tema em economias que estão também avançadas na vacinação, como Chile e Inglaterra. Essas são as principais posições aí nos mercados internacionais. Ao longo do mês, a gente realizou lucro, posições que a gente estava comprados em moedas reservas, como o euro, o ien, o franco suíço, que a gente estava comprado no dólar contra essas moedas. Foi uma posição bastante ganhadora aí ao longo dos últimos meses, e a gente resolveu realizar o lucro e fechar essas posições. Então, a gente mantém aí um cenário positivo, preços já estão começando a ficar menos atrativos, mas a gente acha que tem algum upside. E a gente mantém essa posição tomada em juros como uma forma também de se aproveitar desse aumento de taxas, que é a contrapartida óbvia aí desse crescimento mais acentuado das economias globais. Passando para o cenário doméstico, o Brasil está mostrando aí uma acentuação de uma divergência negativa em relação a esse cenário positivo global. O principal motivo é o recrudescimento da pandemia. A vacinação aqui continua muito atrasada e estamos tendo uma onda da pandemia bastante agressiva, com a proliferação de novas cepas que estão mostrando uma transmissibilidade muito alta, e com isso a gente está sobrecarregando o sistema de saúde do Brasil inteiro e acaba tendo um reflexo em um aumento acentuado do número de mortes.
Então, o cenário de pandemia é o principal driver negativo no momento do Brasil. Esse cenário de pandemia, na minha opinião, ele começa a colocar uma dinâmica negativa no Brasil, em vários setores. O lado político, a gente começa a ver uma certa desorganização, os políticos menos focados aí agora em austeridade fiscal, um viés agora de buscar mais gastos, já numa situação fiscal bastante deteriorada do Brasil. Então, o principal exemplo disso foi a votação do orçamento no mês passado, onde houve, nas palavras do próprio Ministério da Economia, se aprovou um orçamento inexequível, onde você diminuiu drasticamente e artificialmente as despesas obrigatórias para majorar emendas parlamentares. E com isso o orçamento fica impossibilitado aí de ser executado. E gerou um impasse e a gente está no meio desse dilema nesse momento. Como resolver isso? Mas a principal consequência para o mercado é que mostra aí uma dificuldade de a gente voltar para a trajetória de austeridade fiscal no meio dessa onda da pandemia, onde a situação social, a situação sanitária coloca uma pressão enorme no lado social, inviabilizando aí o governo de retomar essa trajetória de mais austeridade fiscal. Além disso, obviamente, ninguém fala mais de reforma no Brasil. Eu acho muito difícil avançar uma agenda de reforma no meio dessa situação. Então, eu acho que a pandemia, eu acho que ainda temos aí um mês bastante duro ao longo de abril, onde a gente começa a ver uma estabilização, mas num patamar muito elevado ainda, tanto de novos casos quanto de mortes. Então vai demorar de 1 a 2 meses para a gente voltar para um nível mais tolerável de pressão nessa área social. Enquanto isso, a vacinação caminha a passos lentos, a gente só vai conseguir vacinar o grupo de risco, eu acho, final de maio, começo de junho, na melhor das hipóteses. Então, a situação ainda continua dramática. Diante desse quadro, a gente está com posições bem defensivas em Brasil. Tá? Na Bolsa, onde se concentram nossas principais posições, a gente mantém posições em papéis que estão ligados, são mais ligados à economia global, tem alguma defesa para a alta do dólar e são menos suscetíveis a essa deterioração do cenário doméstico. Grande destaque da carteira, que vem performando, que vem sendo a âncora do nosso portfólio, vem sendo a Vale, que é uma empresa que a gente considera ainda que tem um upside bastante razoável, tanto pelo cenário global de preço de minério de ferro, pelo valuation dela, que está muito descontado em relação aos seus peers, e por ser um papel mais defensivo aí nesse ambiente difícil aí de Brasil. Estamos praticamente zerados em juros, eu acho que nesse ambiente difícil, apesar dos prêmios elevados, a gente não vê oportunidades, eu acho que continua um cenário bastante difícil, pouco atrativo aí para o Brasil, onde a inflação continua pressionada, o Banco Central elevando juros e o mercado com pouca aptidão aí para entrar em posições aplicadas. E mantemos alguma posição mais tática, mas com viés comprado em dólar para defender desse cenário. Eu acho que em Brasil a gente está esperando algum sinal da pandemia para, de novo, ter posições um pouco mais positivas. No momento, eu acho que ao longo do mês de abril todo, acho que vai prevalecer essa postura nossa mais defensiva. E a gente tenta, nesse ambiente, enfatizar as posições no cenário internacional, onde a gente acha que o cenário de pandemia está numa clara descendente, vacinação muito avançada e a recuperação é nítida e vai ser sólida nos próximos 2, 3 trimestres, sem uma perspectiva de alta de juros. Então, o portfólio nosso está com viés de manter uma alocação maior nos mercados internacionais. Eu acho que é isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, entrem em contato. Obrigada, Molica. Vou passar agora a palavra para o Marcos Pinheiro. Marcos Pinheiro assumiu mais recentemente a gestão do Selection, aí nas primeiras semanas de março. Marcos já trabalhava com a gente há quase 10 anos e ainda faz parte da gestão do Fundo Opportunity Lógica, e agora ele vai contar um pouquinho sobre a gestão do Fundo Opportunity Selection. O fundo no mês ele teve um desempenho de 1,97% contra uma bolsa de 6%, e o Long Bice, que depois a gente vai passar para o Stefano, teve um desempenho negativo no mês de 0,19%. Boa noite, Marcos.
Boa noite, Gabi. É um prazer estar aqui novamente falando para os nossos cotistas. Nesse último mês, as principais contribuições para a performance do fundo foram no setor de shopping centers, no setor de energia elétrica e no setor de mineração. Em linha com o que a gente falou no call passado, o fundo, a gente na gestão acredita que a gente vai ter uma volta da mobilidade ao longo do segundo semestre e a gente tem alguns ativos que vão se beneficiar dessa volta e eles performaram bem nesse mês de março. E além disso, a gente também comentou no call passado, na nossa visão positiva com o setor de mineração e com o preço do minério. Os principais detratores de performance do fundo foram os setores de saúde e de varejo. Quando a gente olha para a variação do Ibovespa, que subiu 6% nesse período, a gente vê que uma parte relevante desse resultado veio da valorização forte dos grandes bancos do varejo brasileiro. E eles têm um peso muito grande dentro do índice Ibovespa. A gente, no fundo, não está exposto a esses bancos, porque a gente acredita que eles estão num momento bastante difícil, estão sendo atacados por empresas ágeis, versáteis, que estão atuando de uma forma bastante diferente do modelo tradicional de contato e oferecendo serviços e produtos para os clientes, os consumidores, num modelo diferente, mais atrativo. Estão ganhando mercado ao longo do tempo, uma história que já vem ocorrendo aí ao longo dos últimos anos, e essas empresas vêm ganhando mercado e estatura. São empresas hoje bastante grandes. A gente pode citar aí os setores que estão sendo atacados, a parte de cartão de crédito, tem várias empresas conhecidas do público em geral, como Nubank, C6, Banco Inter, que estão expandindo rapidamente. A gente vê na parte de adquirência a Stone fazendo um trabalho importante, ganhando market share. A gente vê na parte de investimentos a XP se destacando. Então, a gente acredita que os bancos tradicionais estão passando por um momento muito difícil e tem uma dificuldade de enfrentar esses concorrentes. Olhando para o futuro, quando a gente pensa no cenário da pandemia, o Brasil já vacinou 6 milhões de pessoas com as 2 doses, então a gente tem 6 milhões de pessoas imunizadas, é um montante ainda pequeno da população, e a gente tem aproximadamente 15 milhões de pessoas que já tomaram a primeira dose e ainda não tomaram a segunda dose. Quando a gente olha de forma mais geral, o Brasil tem 32 milhões de pessoas acima de 60 anos. E mais ou menos 6 milhões de pessoas que trabalham com o setor de saúde. A gente acredita que esses dois grupos devem estar imunizados por volta de junho. Em meados de junho, eles já devem ter tomado as 2 doses da vacina. Então, assim, a gente tem uma teoria que foi mostrada no primeiro call que a gente fez no mês passado, de que ao longo do segundo semestre, a gente deve ter uma normalização da atividade econômica. Quando a gente olha para o que está acontecendo no Chile, isso cria alguma preocupação na gestão. Por quê? O Chile ele vacinou boa parte da população de risco dele, então mais de 70% da população acima de 60 anos já recebeu a segunda dose da vacina. Eles usaram a Coronavac e o Chile está tendo que enfrentar mais um movimento aí de restrições à mobilidade. Mesmo com um contingente bastante alto de pessoas acima de 60 anos já vacinadas. Então, isso leva a gente a pensar que essa retomada pode ficar mais para a segunda metade do próximo semestre. É uma notícia negativa que a gente está vendo com lupa, vendo no detalhe, e que traz alguma preocupação em relação a essa tese mais curto prazo de normalização da atividade econômica. Quando a gente pensa num prazo um pouco mais longo, no médio prazo, o cenário para o Brasil, a grande dificuldade que a gente vê está no lado fiscal. O Brasil, ele, como a gente também já disse anteriormente, ele teve que fazer, ele decidiu fazer bastante estímulo, então o governo caminhou para um montante gasto com auxílio emergencial bem relevante em proporções do PIB, e a gente teve um aumento do endividamento e atingiu um nível de endividamento muito alto para um país emergente. Então, a gente acredita que, no médio prazo, uma discussão muito relevante vai ser a de redução do tamanho do estádio. E o Brasil, ao longo do tempo, teve muita dificuldade nesses momentos. É um tema muito duro e muito difícil de discussão dentro do Congresso.
Então, esse é o tema que gera mais preocupação na gente hoje para o médio prazo, né? E a gente acredita que essa redução do Estado ela vai gerar turbulências no mercado daqui para frente. Eu queria passar a palavra para o Stefano, para ele comentar o resultado do Long Biased e falar um pouquinho de como ele está vendo o cenário. Obrigado. Obrigado, Marcão. Boa noite, Gabi. Do meu lado, o fundo LB não apresentou boa performance. As principais contribuições vieram dos setores de shopping, distribuição de energia e distribuição de combustíveis. E os principais detratores de performance vieram do setor de saúde e de uma posição de aproximadamente um patrimônio nos juros curtos. Hoje, o fundo está com net de 80%, sendo 68% em Brasil e 12% lá fora. O investimento em ativos globais ele está redeado com uma posição tomada em um patrimônio nos juros de 10 anos americanos. O investimento nesse combo parece apresentar uma boa simetria de risco-retorno. Do lado das ações, a gente acredita que as empresas continuarão crescendo e consolidando o mercado. E, ao meu ver, o principal risco para a performance das ações seria uma abertura abrupta nos juros americanos, e por isso o hedge. Vindo para o Brasil, a carteira continua refletindo uma exposição na qual somos beneficiados pelos estímulos fiscais do mundo, e, ao mesmo tempo, bastante defensiva, uma vez que 30% da carteira do Brasil está em exportadores. Do lado de empresas domésticas, os nomes investidos possuem balanços fortes que servirão de estamina para atravessar a pandemia. A ideia aqui é que, caso estejamos errados na velocidade de vacinação, essas empresas terão fôlego até termos uma normalização de mobilidade. Para frente, eu acredito que veremos uma forte aceleração nas vendas e um cenário competitivo favorável. Um fato interessante é que, quando olhamos para as empresas similares no restante do mundo, a gente percebe que a performance dessas ações já voltaram para o nível pré-pandemia. E no Brasil, os preços continuam próximos da crise. E aí, se a vacina funcionar, e todos os dados estão mostrando isso, o Brasil, na verdade, está deslocado em 2, 3 meses para trás. Então, seria natural esperar bons retornos desses investimentos nessas posições. Do meu lado é isso, Gabi. Obrigado. Obrigada, Stefano. Queria agradecer também a presença do Marcos Pinheiro e do Marcos Molica aqui no call e a presença de vocês, dos nossos ouvintes. E queria também dizer que, caso vocês queiram acompanhar mais sobre Opportunity, nossas cartas mensais, convites para lives, atribuição de performance, a gente tem alguns canais aí que vocês conseguem nos acompanhar. O nome é sempre Opportunity Gestora e a gente tem páginas no Instagram. A gente também tem uma lista de transmissão via WhatsApp, o número é 21 99382 7796. É só mandar um oi para a gente e gravar esse número na agenda de vocês para que vocês comecem a receber os nossos conteúdos. Muito obrigada pela presença novamente e até mês que vem. Boa noite.